Luísa Martins, vem para cá, porque olha, se a gente está falando de confusão, tem outra frente de confusão que você detecta, que é o seguinte, olha, a primeira turma, então, do Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN, à perda de mandato. Isso pode abrir uma nova crise entre a Câmara e a Corte. Vou chamar também a Juliana Lopes para participar do nosso papo. Luísa, com você. Oi, pra Ju, que eu ainda não tinha visto na tela. A gente só fica aqui pelo Zap trocando ideia, mas ainda não tinha dividido a tela. Débora, sempre que há uma condenação do Supremo Tribunal Federal que envolve a perda de mandato, isso gera, inevitavelmente, uma crise com o Congresso Nacional. E toda uma briga que a gente sempre vê é sobre de quem é a palavra final. Existe um entendimento dentro do Supremo de que, quando há um parlamentar condenado na Corte, a pena privativa de liberdade, a multa, enfim, mas há no meio dessa sentença uma condenação à perda do mandato, essa decisão já está tomada e aí só cabe à Câmara ser comunicada a esse respeito e decretar o fim do mandato, sem nenhum tipo de votação, sem nenhum tipo de possibilidade de os deputados reverterem esse quadro. É óbvio que isso desagrada o Congresso Nacional. A Câmara entende que tem a prerrogativa de revisar, eventualmente, essa determinação, essa decisão judicial do Supremo. E a gente tem visto isso, por exemplo, com o caso de Carla Zambelli, né? Foi condenada no STF à perda do mandato e, mesmo assim, foi aberto um procedimento na Câmara dos Deputados para que a parlamentar apresentasse defesa, enfim, sessões na Comissão de Constituição e Justiça, tudo para dar andamento, né? E abrindo margem aí para que haja uma votação que possa acabar mantendo válido, né, o mandato da parlamentar. Então, agora com Ramagem, vai ser a mesma coisa. E a gente lembra que quando o Supremo votou uma questão de ordem para manter válida parte da ação penal contra Ramagem, e a ação penal havia sido integralmente suspensa pela Câmara, justamente porque Ramagem tem mandato ativo, isso causou bastante polêmica dentro da Câmara. Os parlamentares de oposição, ou seja, os parlamentares que apoiam, né, Ramagem, pressionaram muito o presidente da Câmara, Hugo Motta, e fizeram com que ele decidisse entrar com uma ação no Supremo para tentar blindar a Ramagem dessa ação penal. Esse pedido não teve nenhuma movimentação no Supremo, Débora e Yuri. O ministro Alexandre de Moraes não despachou, nem para o sim, nem para o não, deixou lá em banho-maria, esquecido num escaninho ali do Supremo, e sem analisar isso, o julgamento da ação penal teve o seu pleno desenrolar com a votação majoritária pela condenação de Ramagem. Claro que não pelos crimes que haviam sido suspensos pela Câmara e que foram mantidos suspensos pelo Supremo, que eram crimes cometidos depois da diplomação, ou seja, aqueles crimes que diziam respeito ao dano ao patrimônio, que já eram em 8 de janeiro e Ramagem havia sido diplomado em dezembro, mas mantiveram ali a condenação de Ramagem pelos outros crimes: organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado, em uma pena que foi bastante severa, né? Claro que um pouco menor, porque tirou esses outros 2 crimes, mas ainda assim muito severa, e uma pena que também teve, né? Foi decretada a perda do mandato. Agora a Câmara vai ser, depois de transitar em julgado, né? Vai ser informada dessa decisão e aí vai começar toda a novela de novo. Débora e Yuri, Ju, saber que andamento a Câmara vai dar isso, se de fato vai só decretar a perda do mandato, como já aconteceu, por exemplo, com Paulo Maluf, ou se vão dar esse benefício, digamos assim, que deram a Carla Zambelli de fazer um procedimento para colocar ali para votação e aí fazer com que o próprio Congresso cele o destino do parlamentar. E é muito curioso, né, Luiz, enquanto você resgatava esses outros históricos, além desses mais recentes, né, da atual legislatura, também estudando um pouco para entender como é que seria isso, desde o caso lá Nathan Donadon e antes ainda do julgamento mensalão, mais uma vez servindo de referência para se entender, para a gente perceber como ainda não é pacificada essa situação e para ver como é triste, né, do país que há mais de uma década tem uma discussão que não tem pacificação a respeito de parlamentares eleitos pelo povo que são condenados por terem cometido crimes.